Olá, sejam muito bem-vindos à terceira edição do RegiusCast. Essa edição falando sobre os resultados do mês de fevereiro que já estão disponíveis no Regius em Números. Hoje, com as presenças ilustres do nosso especialista Francisco Mesquita, o nosso gerente de investimentos Jorge e a nossa excelentíssima presidente Nilza Rodrigues. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, David. Olá, Tudo David, bem? tudo bom? Bom dia. Legal, então, hoje a gente vai falar sobre como o mês de fevereiro impactou nos nossos planos, se foi de forma positiva e por que foi. E a primeira pergunta vai para o Jorge, porque a gente tem que falar logo com o chefe, né? Então, Jorge, considerando que os nossos planos têm uma exposição relevante no que diz respeito à renda fixa, e isso se fez necessário devido à estratégia, devido à condição que a gente vive hoje, o cenário, eu queria que você falasse um pouco sobre esse ambiente inflacionário, considerando que em março a inflação foi de 1,6%, o que impressionou até o Bacen, segundo os veículos de comunicação. Não tá mole pra ninguém não. Bom, a gente tem sofrido esses tempos, desde a época da Covid, né, principalmente com o fechamento das fábricas, com uma inflação mundial baseada na oferta, né? As fábricas fecharam, eu tenho menos disponibilidade de produtos, né? Aliado a isso, os bancos centrais mundiais, tentando evitar uma crise pior, eles aumentaram o repasse financeiro para a população, seja por meio de bancos, seja por meio de incentivos. Aqui no Brasil teve o auxílio emergencial, nos Estados Unidos também teve uma bolsa para as pessoas poderem adquirir bens, né? E com isso eu acabei aumentando a renda e o poder de consumo das pessoas, né? Então eu tenho uma oferta menor com uma demanda maior. Isso gera inflação e todos os países estão sofrendo com isso, né? Isso não tem sido diferente. Nos Estados Unidos, inicialmente eles achavam que ia ser uma inflação transitória, que ia ocorrer só até em 2021, né? Perto do final do ano ali, eles já aceitaram que a inflação não seria transitória, seria uma inflação dentro de cadeia mesmo, já que ela tá pegando toda a base da cadeia, né? E aí eles anunciaram também o final dos estímulos para esse ano, né, o que ocorreu agora em março, tá? E a elevação da taxa de juros para tentar conter essa inflação, tá? Havia uma certa estabilidade política também no início do ano, né? E acabou culminando no conflito entre Ucrânia e Rússia, tá? E isso acabou pressionando tudo que é tipo de preço, né? A gente sabe que a Rússia é um grande produtor de petróleo e gás, fornece para a Europa, né? Além disso, os dois países produzem trigo, fertilizantes, etc. E isso tudo acaba impactando o mundo inteiro, né? Então, quando um grande produtor começa a sofrer sanções e tudo, os custos aumentam para todos, né? E isso se deve ao que está ocasionando inflação, não só no caso do Brasil, mas é uma inflação mundial. Fevereiro a gente viu os números da inflação subindo, em janeiro já veio um pouco controlada, mas fevereiro a inflação já subiu, tá? Passando da casa de 1, né? Aí o Banco Central, no início de março, ele chegou a sinalizar que só haveria mais uma alta de taxa de inflação, que trabalharia entre 12,75% a 13%, né? Mas com a surpresa que a gente teve, que o próprio presidente do Banco Central falou que foi uma surpresa, né? A inflação veio 0,40 acima da expectativa, sendo que durante o mês ela foi subindo, né? Já se fala de uma Selic poder ser bem maior do que o esperado, né? E esse é o cenário diversidade, ó, de dificuldades que a gente vai encarar aí para esse ano, pelo visto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jorge. Então a gente teve, porque normalmente a gente tem essa inflação de demanda e inflação de oferta. Então a gente teve a combinação dos dois, tanto pela demanda como pela oferta. A gente teve os dois problemas. A gente produziu menos, né? Não é à toa que teve faltas de componentes. A gente pode ver que o preço de commodities subiu muito, tá? Então a gente teve um problema na produção, então menos produtos foram disponibilizados, só que as pessoas estavam com mais renda por conta dos repasses, né? Uhum. E isso então gera um consumo mais forte. Então consumo muito forte, pessoas com muito dinheiro e poucos produtos, os produtos tendem a encarecer. Então tem um problema de oferta e demanda aí, de descasamento. Legal. Muito bom, gente. A próxima pergunta agora é para o Francisco. Francisco, a gente sabe que está tendo uma onda ascendente de inflação a nível global, né? E a gente sabe também que isso meio que acarreta
nas taxas de juros. Eu queria saber de você como isso tem afetado os resultados dos nossos planos. Então, vamos lá. Essa explanação que o Jorge colocou aí, ela se enquadra de maneira global, mas a gente pode trazer ela para a nossa realidade aqui dentro do Brasil, que a realidade é basicamente a mesma. A gente está tendo aí alta de inflação acima das expectativas. Agora, como a gente já tinha colocado nas edições anteriores, a gente enxerga isso de duas maneiras, né? Assim, com cautela, mas como oportunidade também de alguns setores, né? Para a gente, a nossa estratégia basicamente é a mesma, de manter nossa segurança, né, em títulos públicos e aproveitando as taxas, porque a gente sabe que na economia o remédio para a inflação é aumento de taxa, assim, é o mais convencional, né? E isso para a gente apresenta uma oportunidade. Com o aumento das taxas, os títulos públicos aumentam também assim, a oferta e a taxa, e com isso a gente vê boas oportunidades de mais aquisição de títulos públicos. Isso tem refletido já nos resultados. Já em fevereiro já começou a aparecer para a gente, e para o mês de março agora a nossa expectativa é que isso se materialize ainda mais, né? Nessa questão das aquisições de títulos públicos que a gente vem fazendo desde o ano passado, do final do ano passado, e permanecemos ainda focados nessa estratégia. A gente vê aí umas oscilações de taxas, mas nada de muito relevante assim no longo prazo. Tivemos uma alteração grande aí no curto prazo, né, nos papéis de curto prazo, mas como o nosso foco é olhar para frente, a gente permanece aí de olho nos papéis mais entre médios e longos, né? E conseguimos aí ótimas oportunidades e permanecemos aí com esses títulos no radar. Isso, como eu falei anteriormente, isso reflete no resultado dos planos, porque boa parte dos nossos planos aí são compostos por títulos públicos. E aí a gente consegue já observar aí, ó, que no plano BD, a rentabilidade dele foi aí de 0,95 no mês, né? O que representa, não está aí nesse quadro, mas a gente já está lá no Regis em Números, que esse mês a gente já conseguiu bater em 2,15% a nossa meta atuarial, o que significa que essas alterações de taxa e tudo tem trazido para a gente aí bons resultados. E conforme a gente já apresentou anteriormente, essa carteira ela é composta por 86,5% de renda fixa. Então, assim, é uma carteira muito segura, com uma diversificação de papéis aí, de acordo com as nossas estratégias, mas que tem trazido para a gente aí bons resultados. E também, né, Francisco, nessa época, eu vi um debate esses dias sobre a questão toda econômica, e o que foi dito, e é bem interessante, que é o que a gente observa, é que ativos reais e juros reais é o momento, né? Porque é bem favorável na nossa situação de Brasil, até porque a gente tem aí juros bastante altos, e aí a gente tem também um favorecimento que o Jorge colocou em relação, nós somos exportadores de commodities, então a gente tem duplamente aí a questão econômica favorecendo para esse cenário de uma estratégia de juros reais, né? Exatamente, e sem contar com o fato da proteção da carteira, né? Assim, a gente está adquirindo títulos públicos, reduzindo ainda mais a nossa exposição aos riscos de mercado. A gente, sim, corre o risco das marcações a mercado dos títulos, como a gente já discutiu antes, mas no caso do BD principalmente, que nós temos aí 60 e poucos % da carteira marcado na curva, nem essas variações de mercado nos tiram da nossa zona de conforto, né? E inclusive a gente consegue olhar isso aí claramente aí nos nossos resultados. O BD, o CD2 e o CV, que são os planos que possuem títulos marcados na curva, eles tiveram um desempenho melhor do que os que têm os títulos prioritariamente marcados a mercado.
mas isso não significa que o risco da carteira altera em muita coisa, porque como nós temos a intenção de carregar esses títulos sempre até o vencimento, isso para a gente nos dá um certo conforto. Voltando lá aos resultados, né? O plano CD2 teve uma rentabilidade de 0,87 no mês, que representa 94% da meta atuarial, ou seja, já estamos muito próximos aí da nossa meta atuarial. E mais um ponto importante também que eu acho que cabe a gente ressaltar é que na maioria dos planos a gente tem batido o nosso benchmark, né, que é o nosso índice de referência, que no caso aqui é o CDI. Como nós tivemos aí 0,87, o CDI bateu 0,76, ou seja, nós tivemos um resultado aí acima do nosso benchmark, né? Passando aí ao plano CV, ele rendeu aí 0,60, né? Que está um pouquinho abaixo ainda da nossa meta atuarial, mas muito próximo aí do nosso índice de referência, né? Muito próximo do CDI. E esses movimentos que a gente tem realizado aí também de aquisições de títulos com boas taxas, com certeza vai refletir aí nessa carteira aí para os próximos meses com essas variações aí. No CD Metrô, nós tivemos aí uma rentabilidade de 0,52 no mês, né? Que também um pouquinho abaixo da nossa meta atuarial, mas que também já para o mês de março já vem apresentando aí um resultado melhor e dentro da mesma linha, né? Não, nada de muito novo. É um plano que basicamente mais de 80% da carteira composta de títulos públicos, boa parte deles marcados a mercado, então é um plano que sofre um pouco mais com essas oscilações. Pelo fato de ser um plano novo, a partir da legislação nova, nós não pudemos fazer aquisições de títulos marcados na curva. Então ele é um plano que sofre mesmo com essas variações de mercado. Assim como o CD5 também, que rendeu aí 0,25, está abaixo aí da meta atuarial também, mas ele é um plano que, como eu já falei anteriormente, eu botei minhas duas mãos no fogo, acho que agora eu já posso botar até o pé, né? Que a estratégia continua sendo executada da mesma maneira. O carrego é muito favorável, né, Francisco? Exatamente. Porque as taxas médias da carteira de renda fixa estão bem altas, então, assim, essa oscilação no meio do caminho é pela curva de juros mesmo, mas isso aí é temporário, né? Então, está muito favorável. E a gente vem a cada dia comprando mais e mais títulos públicos com taxas muito boas, o que me dá esse conforto e o que me faz afirmar que a partir do momento em que houver uma queda da taxa de juros, que é o que provavelmente vai acontecer depois que passar a guerra, passar os efeitos da pandemia, a tendência é que isso estabilize, essas taxas vão caindo e o CD5 vai dar um salto aí, vai ser assim, o plano que vai dar o salto maior, né, pela composição dos títulos da carteira, né? Porque historicamente, quando você pensa, historicamente a gente tem ciclos de taxas, né? Então a gente tem taxas altas para conter inflação, né? Ou às vezes quando uma atividade econômica está muito acelerada, isso pode gerar uma inflação, tá? E eu tenho ciclos de baixa, que é para mim estimular a economia. Então toda vez que as taxas sobem muito, elas geram uma oportunidade de entrada e compra de papéis, tá? Então eu necessariamente não preciso me expor a um risco muito alto para conseguir atingir um bom resultado. Quando as taxas fecham muito, que foi o caso que aconteceu em 2019, 2020, a gente tem um exemplo de fechamento muito forte, tá? Onde a gente aproveitou também entrando bastante em pré-fixado e trouxe bons retornos, por exemplo, o plano CD Metrô. Tá? Aí a gente acaba tendo que se expor mais em risco de bolsa, mais em risco de investimento no exterior, alguma coisa, em fundos multimercados ou em fundos imobiliários. Então,
quando as taxas estão muito baixas, a gente tem que buscar segmentos que têm maior risco para tentar alcançar o retorno que a gente espera. Tá? Quando as taxas estão muito altas, a gente acaba aproveitando a oportunidade, né, e faz as alocações em títulos públicos, que no carrego, no fim das contas, quando ele vencer esse ativo, ele vai render a mesma coisa que um título marcado na curva. Tanto faz ele estar mercado a curva. Quando você não vende o ativo, ele vai te render aquela taxa pré-fixada mais a inflação. Então, eu mantenho o poder de compra, né, corrigindo pela inflação, e ainda gero uma taxa acima da meta ou do índice de referência. Até em comparação a risco, até é um cenário, apesar de instável da volatilidade, é bastante favorável, né? Porque no início de 2020 a gente não tinha ativos para comprar para que conseguisse bater a meta. Exatamente. Então a gente incorria em outros riscos, além do risco de mercado. Né? Exatamente. Aí é onde a gente tem que entrar mais nos ativos de risco, o que nos gera assim, aquela apreensão. Né? Quando a gente fala de título público, isso traz para a gente um conforto, uma segurança muito grande. E todas as vezes que a gente faz a compra de ativos acima da nossa meta atuarial, isso gera ainda mais, ressalta ainda mais esse conforto, né? Mas isso não significa que nós não estamos olhando para outros ativos, né? Agora, nesse mês, a gente viu que os multimercados estão performando muito bem, então a gente já está com um olhar mais, a lupa em cima, né, dos fundos multimercado. A bolsa também deu uma recuperada, então a gente tá de olho, a gente está fazendo o nosso trabalho. Óbvio que a estratégia permanece pelas questões que a gente já citou anteriormente de aquisição de títulos públicos, mas a gente segue de olho aí no mercado de maneira geral. Falando aí do nosso filho mais novo, né, que é o Brasília Prev. Hoje ele está com um patrimônio aí de R$254 mil, vem crescendo exponencialmente, o que para a gente é uma felicidade grande. E a rentabilidade deles, podem observar também que foi excelente, foi de 0,98 no mês, superando aí muito o nosso benchmark, né, o CDI. Mas, assim, pelo fato de ser um plano pequeno, nós ainda não temos toda essa mobilidade, porque a gente depende da entrada de recursos para fazer novas aplicações. Mas a estratégia a gente tem mantido aí também dessa questão de ativos, de títulos públicos, só que com um olhar mais aguçado em relação aos vencimentos, né? Porque como ele é um plano novo, a gente não pode alongar tanto o vencimento dos títulos e tal, então a gente está de olho ali nas melhores oportunidades e dos vencimentos. Para entender a dinâmica do passivo dele. Né? Exatamente. É um plano pequeno, mas com grandes ambições, né? É isso aí. Eu espero em breve poder botar minha mão no fogo por ele também, que tá indo no caminho certo. E é isso, assim, o nosso PGA, o nosso plano administrativo, que também performou muito bem no mês de fevereiro, mas que também, assim, segue a estratégia dos demais, né? Basicamente composto de títulos públicos. Teve aí uma rentabilidade de 0,93 contra 0,76 do nosso índice de referência. Então é isso, esse foi o resultado aí da nossa carteira. Acho que fevereiro já deu sinais aí do resultado da nossa estratégia, já foi melhor que janeiro, e a expectativa é que em março a gente consiga aí melhores resultados, assim, ao que tudo indica, já vai trazer pra gente aí números ainda melhores, né? Muito obrigado, Francisco. Isso é gestão de investimentos, né? Enxergar oportunidades onde a gente vê adversidades acontecendo, né? O mundo é incerto por natureza, não é isso? A gente vive a incerteza, né? E a próxima pergunta agora para a Nilza. Nilza, depois dessas observações fantásticas do nosso gerente, do nosso especialista, eu queria saber de você sobre as perspectivas para março. Pois é, David. Como o Francisco até já colocou, a gente está com boas expectativas de resultado para março em relação à nossa gestão de investimento. Mas olhando assim para todo o cenário, conforme o Jorge já colocou, a gente entende que o ambiente global ele é inflacionário. E ele é inflacionário porque nós tivemos um espalhamento da cadeia de produção, até buscando mais eficiência. E tudo isso, a pandemia, o conflito, demonstrou que
os países estão revendo algumas estratégias de produção. Então, com isso, essa cadeia ela pode ficar um pouco menos eficiente, porque como ela se espalhou no mundo afora, um problema que acontece numa certa região está impactando a cadeia no mundo todo. Então isso está sendo assim bastante discutido e a gente pode aí conviver com menos eficiência e com preços mais altos. Então por isso que a gente entende que o ambiente global ele é mais inflacionário do que vinha antes. E quem ganha com isso, né? Quem ganha é quem consegue repassar preços. Então, assim, quando a gente olha os setores, aquele que tem maior facilidade de repassar esse encarecimento do produto industrial nos preços, esses são os setores que a gente entende que tem condições de performar melhor. Entendi. E quem perde, logicamente, é a renda familiar, né? Que sofre muito com a questão inflacionária. Acaba perdendo aí o poder de compra. Daí a gente tem aí, de repente, um cenário pior para serviços e melhores para bens, né? Então, março a gente espera, a gente teve um fechamento de curva em março, né? As NTNBs fecharam um pouco, então a gente espera um resultado melhor. A gente já teve aí o BD ultrapassando a meta este mês, né, de fevereiro. Em março a gente está prevendo aí que vários outros planos também vão cumprir aí a meta atuarial, porque a gente ainda sofre um pouquinho, porque com a ascendência da inflação, a gente apanha pelos dois lados, né? Pela volatilidade do ativo e pelo encarecimento do passivo. Então, assim, na gestão a gente tem que estar sempre cuidando dessas duas bases. Então, a gente acredita que, para o Brasil, especificamente, a gente entende que a inflação vai ser um pouco menor. Apesar de que o ano passado ninguém acertou a inflação, né? Todas as estimativas, nenhuma se deu vencedora. Ainda bem que eu não chutei também. Mas deixa isso para os economistas, né? Eles gostam de fazer as modelagens lá. Então a gente começou aí com uma inflação de próximo a 5, já estamos no 7. Então ano passado foi 10. Então a gente estima que este ano seja um pouco menor do que 10. Então, a gente acha que para o Brasil, até pelo favorecimento que ele tem do cenário, por ser um país que ele exporta mais commodities, então ele é bem favorável para o balanço dele. E a questão fiscal também, a gente está tendo um resultado fiscal bacana, então a gente entende que pode ser menos, a inflação pode ser menor para 2022 em relação a 2021. Mas no contexto geral, a gente vai ter muita volatilidade ainda para o ano. Ótimas observações, Nilza, muito obrigado. E agora, nos momentos mais esperados, participação do nosso convidado ilustre, nosso diretor de Previdência, Sandro. Rapazes, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, gente, muito obrigado, agradeço. Pessoal, obrigado. E aí, David, eu sento onde? Aqui, ali? Você manda aí. Pode ser aqui. Alô, pessoal, tudo bem? E aí, tudo em ordem? E Sandra, tudo bem? Joia. Sandro, agora há pouco a gente estava falando do Brasília Prev, que ele é o nosso bebê, é o caçulinha. Isso, muito amado. E esse caçulinha atingiu agora o marco de 200 participantes, né? Eu queria saber de você, esse plano ele veio para ficar? Ah, não tenha dúvida, David. Obrigado aí por falar do nosso caçulinha, né, do Brasília Prev, né? E, inclusive, David, ele tanto veio para ficar que, assim, eu tenho até uma informação mais atualizada do que essa, né? É uma novidade importante, né? Porque quando nós atingimos, né, a marca de 200 participantes, foi no final do mês de março, né? E ficamos muito empolgados, inclusive com o pessoal do metrô. Fizemos uma ação lá no metrô, e lá no metrô tivemos as primeiras adesões do pessoal, dos familiares de participantes do plano CD Metrô lá no Brasília Prev. Então foi assim uma ação muito legal, bacana. E assim, esse número, como eu te falei, já está até desatualizado. Já batemos agora, peguei agora há pouco, né, o resultado, já estamos em 246 participantes. Legal. Exatamente. O caçula está crescendo. Daqui a pouco o caçula vai passar todo mundo, né? Inclusive essa é a nossa projeção. Então a gente está muito feliz, né, com a receptividade das pessoas com relação ao Brasília Prev. Você vê, em pouco tempo ele já
cresceu aí quase 50 participantes aí, em pouco menos de 2 semanas, né? Então a gente está muito realmente satisfeito com esse crescimento bastante grande do Brasília Prev, e acreditamos aí que ele vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos maiores planos aqui administrados pela Regis em número de participantes, sem dúvida nenhuma. Muito bom, Sandra. A gente também tem visto, cada dia mais, que os nossos participantes dos planos administrados pela Regis, eles precisam estar mais atentos e mais preocupados com a gestão dos seus benefícios futuros, do que eles vão ter lá futuramente. Quais são as dicas que você pode dar para eles ficarem mais atentos, né? Sim, sem dúvida. Os planos da Regis, de uma maneira geral, eles são... o benefício, na verdade, é construído pelo próprio participante. Diferentemente do BD, né, muita gente ainda tem aquela lembrança ainda de como é a regra do plano BD01 e tudo mais, e se esquece que nos demais planos, no CD02, no CV03, no CD Metrô e no próprio Brasília Prev, né, no CD05 também, todos esses planos, o processo de construção do seu benefício depende do seu apetite de investimento, né? Quanto mais dinheiro você colocar no plano, melhor vai ser o seu benefício no futuro. Então é muito importante, primeiro, a primeira grande dica, olhe o simulador, né? Todo o participante do plano, dos planos administrados pela Regis, acessa gratuitamente ao nosso simulador, que nós chamamos de renda monitorada, né? Ele permite que você simule exatamente, olha, como é que está seu nível de, quanto que o seu nível de contribuição vai gerar de benefício no futuro. Então, só isso aí já é uma excelente ferramenta para você planejar o seu futuro, né? Porque as pessoas às vezes ficam lá no dia a dia, fez lá a inscrição no plano e tal, e aí esquece, né? Exato. E não pode ser assim, né? Não. Pelo contrário, além de estar participando, procurando participar e acompanhar, né, o resultado que vocês divulgam aí muito bem, né, através do Regis de Números e agora do Regis Cash, né? Então é muito importante que as pessoas também verifiquem o seu nível de contribuição e se esse nível de contribuição vai gerar um bom benefício no futuro. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentos a esse detalhe. Outro detalhe importante é o nível de contribuição patronal. É a pessoa lembrar que a contribuição ela é paritária, né? Mas existem limites de contribuição do patrão, né? A chamada contribuição patronal. Então eu vejo muita gente, né? Nós temos aqui uma estatística, né? E verificamos que algumas pessoas, por exemplo, contribuem abaixo da contribuição patronal. Aí a gente sempre fala, olha, a dica principal, a sua contribuição mínima tem que ser a máxima da contribuição patronal. Então nós temos aí o CV03, que tem contribuição máxima de 8%, né? Então você no mínimo tem que contribuir com 8%, porque qualquer contribuição abaixo do máximo patronal, o patrão vai exatamente igual a você. Se você contribuir com 6, o patrão vai com 6 também, né? A mesma coisa no CD Metrô, se você colocar só 2%, o patrão só vai com 2%. E o máximo que o metrô chega é 4%. Então você está perdendo aí 2% todos os meses. A mesma coisa no 5, né? O 5, se o patrão chega a 6, você não pode estar contribuindo abaixo de 6. Né? É claro que uma vez ou outra você pode, de repente, diminuir para poder adequar o seu orçamento, mas é importante, no caso, que você aproveite o máximo da contribuição patronal para não perder essa contribuição que o banco faz, né? O banco ou o metrô, no caso, faz, ou a BRB Card, ou a Seguros, enfim. É muito importante, no caso, que você aproveite o máximo. E, por último, a terceira grande dica é a vantagem tributária, né? Então, nós temos aí a Lei 9532, né, de 1997, que permite a dedutibilidade das contribuições ao plano de previdência até o máximo de 12% da renda. Então, as pessoas têm que usar isso também, né? Então, estamos em época de declaração de imposto de renda, de acerto de contas com o leão, né? Então, é muito importante as pessoas verificarem, poxa, agora já era, né? Foi feito no passado, já era, né? Então, quem dormiu no ponto em relação a 2021 já era. Mas para 2022 é possível corrigir, já para que em 2023, se a pessoa hoje está pagando imposto de renda, não pague no ano que vem, né, utilizando o máximo do benefício tributário previsto na legislação. Fica a dica para amansar o leão. É isso aí. O leão ele é brabo, mas se você usar os recursos, um bom planejamento tributário, né, você consegue amansar ele. É isso aí. E falando em planejamento, aí até eu ia voltar à primeira dica que o Sandro falou sobre o planejamento previdenciário, né? A gente sabe que as pessoas às vezes não têm muito tempo para pensar na previdência, sim, mas se pelo menos uma vez por ano, da mesma maneira que vai pensar no imposto de renda, ele entrar num simulador e já fazer o planejamento da contribuição para o próximo ano, porque assim,
aquele futuro que lá na frente você constrói ao longo do caminho. Então você tem que estar sempre olhando Exato. qual é o percentual adequado para você ter as condições lá no futuro de se aposentar próximo ou até acima da renda que você tem hoje, dependendo do estilo de vida, né? Exatamente. Então, pelo menos uma vez por ano, você sentar ali e fazer esse planejamento. Quando você vai fazer o planejamento do ano seguinte, o seu orçamento, o planejamento tributário, também faça o planejamento previdenciário, né? Muito importante para que a gente não tenha lá na frente uma frustração. Eu acho que assim, exatamente, é uma primeira dica que você falou, Sandro, mas eu acho assim que é assim, pouco falada, né? É verdade, As é pessoas verdade. precisam também estar pensando no planejamento previdenciário. Tem que estar atento a isso, sem dúvida nenhuma. E só lembrando, né, que a contribuição, existe limite de contribuição patronal, mas a contribuição do participante, ele é que escolhe. Se quiser botar 30% no plano, pode, não tem problema nenhum. Se quiser colocar o 13º todo. Né? Isso também não tem problema. Então, pessoal, essa foi a terceira edição do Regis Cast. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre uma grande aula para mim. E espero vê-los nas próximas edições. E fiquem atentos ao Regis em Números, os resultados já estão lá para vocês checarem. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.